que se enfia em publicidade, como é que se mede aquilo lá? Você gasta uma fortuna numa campanha de TV, revista, antigamente outdoor e rádio e outros meios extintos, e para ter a esperança que talvez um dia você, o consumidor, lembrasse de você e gostasse de você. Quando você vê aquela quantidade de subemprego, neguinho, entregando papelzinho de imóvel no Farol, no sábado, quanto daquilo vira imóvel? Quando você pensa em qualquer investimento em marca, qualquer investimento em marketing, a mensuração dele é muito difícil porque ele é muito pouco tangível. A internet, ela é mais tangível que os outros meios, mas isso não a torna necessariamente tangível. Então, a pergunta onde está o dinheiro da internet, na verdade, ela tem que ser investida tem que ser invertida, pensando, será que o dinheiro que é gasto em publicidade é bem gasto? Ou será que apareceu uma ferramenta um pouco melhor do que ela, não para substituí-la, mas para agir em conjunto com ela, e daí sim resultar numa coisa melhor? É muito engraçado, muita gente que fala em mídias sociais e redes sociais, fala muito em monetização, e esquece que, na verdade, quando se montou o negócio todo de propaganda, nunca se falou em monetização. Monetização é um efeito paralelo, um efeito terciário da propaganda. Quando você fala em propaganda, mídia é o que dá dinheiro para as agências de propaganda, muita mídia, e o que a agência de propaganda vende é planejamento, criação, estratégia e marketing. Então, onde está o dinheiro da internet? Está no outro lado. Acho que só para colocar uma provocaçãozinha, a gente precisa relembrar que nós estamos falando de uma criança de 10, 12 anos, né, a internet. Então, a gente não pode esquecer isso. A segunda coisa, sempre que me perguntam essas questões de dinheiro, onde é que está a coisa, o boom, vai explodir a bolha e tal, não sei o quê, eu lembro que eu li um livro que contava a história de um grande presidente da General Motors nos Estados Unidos, dos anos 20 até os anos 40, e eu li ali um dado que me deixou absolutamente surpreso, que em 1920 e poucos, nos Estados Unidos, tinha 300 fabricantes de carros. Né? Então, se alguém fosse perguntar qual é o modelo de negócios, onde é que está o dinheiro, etc., etc., eram questões que também iam ficar meio que sem respostas, e depois se deu consolidação, e depois dessa época saiu a GM, saiu a Chrysler, saiu a Ford, e várias outras delas foram se juntando, fechando, sendo compradas. O próprio CEO da GM que contava essa história tinha acabado de vender a sua empresa, que era uma empresa de autopeças, para a GM, e pouco tempo depois foi para a GM e virou o presidente por 20 e poucos anos dessa associação. Então, nós estamos lidando com um começo, é muito bebê. E aí eu acho que tem uma coisa que é mais uma provocaçãozinha de hoje, é que quem começar a brincar antes vai pagar menos, vai entender mais e vai se precaver de uma série de problemas que esse bebê, quando virar uma adolescente saidinha e bonitona por aí, vai complicar muito mais a vida das pessoas e das empresas. Social media é um negócio poderosíssimo, né? Hell Dell e o I Love Dell, sei lá, a inversão dessa tendência que a Dell conseguiu fazer, passa por uma coisa que o Marcelo falou, que eu acho que é importantíssima nessa discussão toda, é que a empresa tem que ter verdade, a empresa tem que ser crível. E aí que tem um grande desafio da social media e das empresas fazerem social media ou reagirem ou serem ativas, que eu tenho que ser crível. Então, eu sou uma empresa de telecom, um monstro, que tem 25 milhões de clientes, eu tenho que ser crível para aquele cara que queria cancelar a conta ou queria instalar o seu modem, enfim, lá nos vídeos que você mostrou. Esse é um desafio que suplanta qualquer coisa que está sendo feita na social media e que, na minha opinião, é a primeira grande pergunta que você vai fazer quando você pensa em social media. Falar, ok, eu tenho dinheiro para fazer. Quantos por cento eu sou crível, quantos por cento eu não sou crível, como você colocou no começo. Queira ou não queira, você já está, sua marca já está lá na social media, o que eu faço agora? Entendeu? Então, eu acho que aí é pegar, como estamos falando de uma criança, vamos pegar a criança e tentar ser mais friendly possível com a criança, porque vai ter muita vantagem quem começar a brincar um pouco com essa coisa no começo. Deixa eu só complementar aqui a história do Bob e vou contar uma história. Portugal, quando resolveu fazer os grandes descobrimentos, Portugal, Dom Henrique de Sagres, vou entrar na seara do Juliano, percebeu o seguinte:
estou junto da Espanha, estou junto da França, não tenho como crescer para lá. Vou crescer para esse mar aqui, que me dizem que lá no final o mar vira um abismo e cai todo mundo lá. E o Dom Henrique fez o seguinte, e naquela época os mapas eram desenhados tendo Jerusalém como centro do mundo, porque a igreja mandava, a igreja decidia, então Jerusalém era o centro do mundo. E era um inferno para navegar. Então o Dom Henrique, que fundou a escola de Sagres, disse o seguinte, não, temos que mudar o centro do mundo. Mas ele não podia fazer isso. Ele foi atrás de muçulmanos, cartógrafos muçulmanos, que não tinham compromisso nenhum com a Igreja Católica, converteu esses caras em cristãos novos e disse assim, desenham novos mapas. E foi aí que desenhou. E aí que ele conseguiu expandir o universo dele para outras fronteiras. A sensação que eu coloco para vocês agora é o seguinte, lá em Portugal, lá em Lisboa, tem a Torre de Belém, de onde partiam as caravelles. As caravelles estão nos portos à espera dos seus passageiros. Vai ter um abismo na frente? Não sei, mas é preciso subir. E quem não subir, é o que o Marcelo falou. Tchau. É tchau mesmo e vai ficar para trás. Então, eu não sou empresário, eu não sou dono de empresa, mas eu me mantenho a minha casa, enfim, pago contas como todo mundo. E eu dedico uma quantidade considerável da minha semana blogando. Meu blog não tem absolutamente nenhuma publicidade, mas eu tenho ali a oportunidade de conversar com os meus interlocutores. Eu tenho a possibilidade de me posicionar como uma pessoa, enfim, que dialoga sobre esse assunto. Eu tenho a possibilidade de ser contactado por pessoas interessadas em desenvolver, enfim, projetos relacionados ao que eu faço. Então, no final das contas, para mim, talvez isso não apareça, né, claramente como um retorno financeiro, porque eu invisto e não recebo dinheiro diretamente daquilo, mas eu não conseguiria estar na minha profissão hoje, ou talvez não tivesse onde eu estou hoje, se eu não tivesse estabelecendo essa conexão com todas as outras pessoas interessadas nisso. Aproveitando a ideia da provocação, interessante que muito do que eu vejo as pessoas pensando hoje sobre social media veio para substituir um termo que é a Web 2.0, que, enfim, acabou se propagando aí, a ideia, né, é mais ou menos aceita. E, no entanto, a social media, e é um dos motivos de eu ter agora mais admiração pelo Marcelo do que eu tinha antes, ela tem uma série de implicações, ela não é alguma coisa que vem fácil para as pessoas, no sentido de que ela torna obsoleto todo um grupo de profissionais relacionados à comunicação, marketing, publicidade, jornalismo, que cresceram acostumados com a ideia de comunicação onde a informação é um produto escasso regulado por direitos autorais. E ela, num prazo muito curto, toda a ideia não é minha, essa ideia de um intelectual israelense que mora nos Estados Unidos, chamado Yoshai Benkler, que publicou o livro mais importante sobre esse assunto, que chama The Wealth of Networks. Livro absolutamente premiado, sério, profundo, difícil de ler, chato, né? Mas que fala basicamente isso, ou seja, a informação, quando ela nasce, a informação dentro da sociedade, ela é um bem não rival. O que quer dizer um bem não rival? Quer dizer que quando eu dou a minha informação para alguém, eu não tenho menos informação para mim. Então, quando as pessoas leem o meu livro e passam adiante, eu não tive que fazer mais trabalho para escrever o livro. No entanto, quando a informação se tornou parte de uma indústria, a indústria informacional, ela começou a ser regulamentada por meio do direito autoral. Isso tornou a informação um bem escasso. E nós pensamos a informação como um bem escasso. Eu não vou deixar as pessoas falar, é toda a ideia do avestruz, né? Ou seja, se eu não falo, as pessoas não vão falar e pronto. Há 20 anos, se eu quisesse contornar uma crise, eu ligava para 5 pessoas. Hoje não é possível. Eu estava falando outro dia com o Manuel, que citou um caso que ficou famoso, da Nike, né, que, enfim, teve uma pessoa de uma agência que publicou, ou, aliás, um blogueiro que publicou